Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre provações heróicas, o caminho para a eternidade. Quer entender tudo que tem nesta frase? Pois fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Então vamos ver por que provações heróicas são um caminho para a imortalidade dentro da tradição grega, dentro desses mitos heróicos. Campbell fala que o mito do herói, né, e aqui a gente tem, no canal aqui a gente tem todo o comentário do livro O Herói de Mil Faces, aonde o Campbell vai falar justamente que existe um padrão dentro dos mitos heróicos e que eles têm por objetivo fazer com que o ser humano cresça. É como se a mitologia dos heróis fosse um passo a passo para o ser humano saber o que ele tem que fazer em determinadas situações para que ele cresça e chegue no seu objetivo, no seu destino humano, que de certa forma é chegar ao máximo que o ser humano pode chegar. De certa forma se tornar um Deus, se identificar com sua parte imortal. Então a gente tem diversas provas, né? Provações heróicas. E o que são as provas? Não, olha só, as provas, elas são situações que exigem do herói o desenvolvimento de novas habilidades, novos conhecimentos. Uma prova, ela só é prova mesmo se o herói consegue desenvolver a virtude necessária. Por exemplo, Hércules, quando vai matar o leão de Nemeia, ele é um jovem muito afoito e muito forte, só que ele não consegue. O que ele tem que desenvolver nessa prova? Estratégia, astúcia, para conseguir encurralar este leão e depois realmente conseguir matá-lo. Então não é a forma com que ele sempre fez. Aquela prova exige dele que ele se comporte de outra maneira. Na nossa vida, nós estamos repletos de provas, só que a gente costuma chamá-las de problemas. E os problemas, eles não necessariamente fazem você se tornar alguém melhor. A forma correta de resolver os problemas seria desenvolvendo novas virtudes, novas habilidades. Daí que ele seria uma prova e não mais um problema na sua vida. Então você fala, eu estou passando por uma prova. O que essa prova pode fazer? Reforçar uma virtude sua, trazer uma habilidade nova, mostrar uma parte da vida que você ainda não vê. Isso tudo são provas. Quem olha para a mesma situação e só vê um incômodo, uma coisa ruim, algo para a gente se livrar, essa pessoa só tem problemas. E heróis não têm problemas, heróis têm provas. Daí que todo mundo pode fazer da sua vida uma jornada heróica. Desde que a gente comece, né, procure ver os problemas mais como provas. Como é que eu resolvo essa situação utilizando virtudes, fazendo de uma forma com que no final eu cresça, seja um ser humano melhor. Essa que é a ideia do herói, né? Então, provações heróicas. As provações vistas da forma certa, né? As provas, os problemas vistos da forma certa podem te tornar herói. Só que o herói ele tem uma característica, dentre várias que eu quero destacar aqui, que é a questão do altruísmo. Essa é a parte que falta nos nossos heróis hoje em dia, né? Os heróis modernos que a gente tem por aí, os filmes, os quadrinhos, enfim, normalmente não trabalham tanto essa questão do altruísmo. O verdadeiro herói, segundo Campbell, é aquele capaz de se doar por um desconhecido. Imagina, né? Chega lá o cavaleiro da Távola Redonda e numa cidade que está sendo acabada por um enorme dragão. E aí tá todo mundo lá, ai meu Deus, vai acabar com a cidade, tudo. Aí chega lá o cavaleiro da Távola Redonda e pergunta assim, o que eu vou ganhar aí se eu matar esse dragão, se eu resolver o problema de vocês? Percebe? Ou então, não, eu não vou resolver o problema de vocês porque eu tô com pressa, né? Não tem, são desconhecidos, são pessoas que precisam dele. E ele vai, então, no ato heróico, se sacrificar para ajudar aquelas pessoas, se sacrificar para resolver aquela situação, salvar aquela donzela, enfim. Isso torna ele um herói. Se ele faz para si mesmo ou por vingança, e aí se a gente pega alguns heróis, né, modernos, tipo, sei lá, um Batman, você vai ver que tem toda uma questão de vingança, né, de interesses associados, por melhor que seja. Eu adoro Batman, tá, gente? Mas na sua origem, na história original, a motivação, muitas vezes, né, nesse caso também, não é altruísta. E isso, segundo o Campbell, já tiraria desse pessoal o status de herói, tá bom? Então, o herói, ele é altruísta, ele não faz para si. E cá entre nós, gente, toda vez que você vê uma pessoa fazendo um ato, se sacrificando por outro, né, de forma altruísta, não é inspirador? E pense bem, né? Talvez um dia a gente esteja numa situação que a gente dependa da generosidade de um desconhecido. Eu sempre penso muito nesses desastres naturais, como terremotos, né, onde ficam pessoas soterradas, e você precisa de um bombeiro, de um socorrista, de uma pessoa que não te conhece, né, e que é capaz de se sacrificar e de se arriscar para te salvar.
um verdadeiro herói, que vai fazer um ato totalmente altruísta. Então são pessoas que particularmente me inspiram muito, né? Espero que vocês também. Então, o caminho, né? As provações são um caminho. Então a prova não é um fim em si. O objetivo não é terminar a prova. Isso é problema. O problema é que a gente quer acabar, né? Falar, tô com um problema, quero terminar logo esse negócio. Isso é um problema, não é uma prova. Uma prova é um caminho. Por quê? Porque o objetivo não é terminar a prova, é desenvolver a virtude. O objetivo não é acabar com o problema, é ajudar alguém, né? Você tem as provas, elas são um meio, elas são um caminho para você chegar nesse ápice humano, não são um fim em si, tá? Então, quando a gente começa a olhar elas dessa forma, a gente começa a entender o espírito heróico que pode ser colocado no nosso dia a dia, ver os nossos problemas de forma diferente, né? Ver esse impulso altruísta também, né? Ou egoísta nosso de uma forma diferente, sabendo que no final o que a gente quer é chegar no ápice do ser humano, que dentro da mitologia é entrar no Olimpo, é se tornar um imortal. Se você pensar em termos de matéria, espírito, personalidade, espírito, é como se o herói, utilizando todas essas provas que tem na vida dele, conseguisse caminhar, né, torná-las um meio para chegar a se identificar totalmente com a sua parte espiritual. E aí é interessante porque se você for estudar um pouquinho os heróis, eles nunca fazem isso de uma vez. A gente às vezes acha que isso vai acontecer de uma vez, mas a mitologia diz que não. São várias provas, são vários momentos, são vários aprendizados, são várias repetições que a gente passa até conseguir chegar de fato a entrar nesse Olimpo, ok? Gente, então era isso que eu tinha escondidinho aqui, né, no título deste vídeo para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!